Cara, Bradesco Seguros, ela hoje, se ela fizesse IPO na bolsa, ela valeria 75, 80%. Ô, Daniel, uma empresa que a gente falou aqui no podcast passado, e eu acredito que o Barsi, ele olhou o seu vídeo lá, e ele acabou comprando o Bradescão. Existem vários analistas aqui, alguns falam que Bradesco vai subir pra caramba e acreditam no Bradesco, outros não gostam de Bradesco, fala que é você perder dinheiro investir em Bradesco. E qual que é a sua visão hoje de Bradesco, do que a gente já comentou do outro vídeo? Você pode trazer sua visão, o que vocês enxergam lá no Dica de hoje? É legal que o pessimista, ele sempre dá mais view, né? Sempre. E ele parece que ele também é mais sabido, né? Do que o cara que é otimista. Ele, cara. ele é o mais ligeiro, né? É, ele é, porra, ó como o cara sabe das coisas. Olha que legal, é, verdade. porra, Como que eu não vi isso, porra, né? vamos falar mal porque, porra, a gente dá mais engajamento. Mas, cara, o Bradesco, eu continuo falando a mesma coisa que a gente falou, acho que foi no início do ano, no final do ano passado, quando a gente fez aquele podcast anterior, que é o seguinte, ele colocou um CEO novo, né? Sim. Lá em novembro ele entra, ele começa a sanear o banco. Eu acho que todo mundo conhece alguém que foi demitido do Bradesco nesses últimos 9, 10 meses, porque o Bradesco está realmente reduzindo muito a quantidade de pessoas. Votou algumas coisas importantes, como, por exemplo, o Bradesco ele tinha uma regra amarrada que só poderia ter cargo de diretoria, por exemplo, em pessoas que ficaram 10 anos no Bradesco. Só prata da casa? Só prata da casa que podia. Você não podia contratar alguém de fora. Mas que... Então, acabou com isso também. E hoje o Bradesco, ele tá, o quê? Ele tá se transformando num banco como poderia ser o Itaú, por exemplo. Né? O Itaú, ele fez todo esse trabalho lá atrás. Ele fez em 2019, 2020, 2021. Um outro ponto que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte, o Bradesco, ele tinha uma concessão de crédito que era muito ruim, tanto é que ele tinha uma provisão de devedores duvidosos e ainda tem, muito maior do que os pares, em termos percentuais. Tá? Então você vai ver que a provisão de devedor dele pesa muito mais no balanço, tanto é que se você pegar no Investidor 10 e ver lá o ROA e comparar com o Itaú e com o Banco do Brasil, por exemplo, você vai ver que o ROA do Bradesco é muito pior do que o dos outros dois. Né? O ROA é o retorno sobre ativo. Por que eu uso o retorno sobre ativo? Porque metade dos ativos do banco vai ser a carteira de crédito dele. Né? Então, isso mostra muito qual é o retorno daquela carteira de crédito, basicamente. E aí, então, para banco, acaba sendo um indicador interessante, é um indicador importante. Tanto é que tem lá no Investidor 10 para bancos esse retorno sobre o ativo. E aí, o Bradesco, ele ficou ali numa faca de dois gumes. Cara, o que a gente faz? Taxa de juro está caindo e a gente está com uma carteira de crédito ruim, que tende a ter uma inadimplência absurda. Se eu continuar alimentando essa carteira de crédito com concessão de crédito ruim, cara, isso pode realmente explodir. O Bradesco realmente, Sim. cara, depois no futuro ser adquirido pelo Itaú por uma fração de valor, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram conservadores, eles começaram a fazer empréstimos somente com garantia. Então, crédito direto, pessoal, não teve, aumento de limite de cartão foi mais difícil, etc. Qualquer crédito pessoal sem garantia era muito difícil de você conseguir aumento em um dado momento. O que acabou acontecendo? Todo crédito com garantia tem uma margem menor. Sim. E aí o Bradesco reduziu o spread dele bancário. Mesmo reduzindo o spread bancário, o resultado dele não caiu. Por quê? Porque aí a inadimplência começou a ceder. Nos últimos 2 trimestres já começou a ceder. Então essa é a grande história do Bradesco. O que acontece agora? Agora a gente já tem uma nova possibilidade, até porque já teve um aprendizado nessa concessão de crédito, e você já pode começar a tomar um pouco mais de risco. Então ainda vai pegar o período de alta de juro. Então agora, além do Bradesco já estar melhorando,
ele ainda vai pegar esse spread de crédito para cima, que vai puxar a taxa de juro e vai puxar esse aumento de risco novamente do Bradesco, que ele vai começar a tomar, não tão arriscado como antes, mas também não tão conservador como esse período que ele precisava estancar a inadimplência dele, né? E além disso, o Bradesco talvez tenha um grande diferencial que poucas pessoas falam, que é ele ter uma operação de seguros que é muito azeitada e que segurou bastante o resultado ao longo desse ano, né? O Bradesco, a operação de seguro está gerando 2 bilhões de reais de lucro todo trimestre, Nossa, né? Então, dos muito 4 bilhões e pouco que ele está tendo de lucro, 2 bilhões vem da Bradesco Seguro, né? Então, incrível, né? é uma operação muito azeitada da Bradesco Seguros. E você não tem essa operação em outros bancos. Assim, no Banco do Brasil você tem a BB Seguridade, você tem ali uma equivalência patrimonial do resultado da BB Seguridade. No Itaú você tem alguma coisa de equivalência patrimonial da Porto Seguro, você tem alguma coisa de Itaú, mas o Bradesco ele tem esse diferencial. E eu acho que o mercado precifica pouco isso, né? Se você pegar, por exemplo, o múltiplo de uma Porto Seguro, ou o múltiplo que foi adquirida a Sul América pela Redditor, né, já que Bradesco Seguros ela é mais de saúde, cara, Bradesco Seguros, ela hoje, se ela fizesse IPO na Bolsa, ela valeria 75%, 80% do valor do Bradesco. Isso já mostra como ele está barato. Entendeu? Então, na minha visão, assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente nesses próximos resultados, alguma reinversão, né, do que está acontecendo, a tendência para mim é Bradesco ir buscar valores muito maiores, tá? É buscar até R$ 20, 22, 24, quem sabe. Se você for olhar, né, Daniel, o preço que historicamente ela é negociada ali, 1,5 do seu valor patrimonial, a ação puxa aí uns 22, 23 reais, que é o 1,5, a média dela, né? Não é nem o muito bom e nem muito ruim. Só que para você negociar 1,5 valor patrimonial, ela vai ter que ter um ROI você muito bom. precisa ter um ROI, um retorno do seu patrimônio líquido Muito bom. muito bom, ou você precisa ter taxa de juro caindo. Sim. Porque se você tiver uma Selic a 7, você tem um ROI de 10,5, você pode negociar 1,5, você está 50% acima. Se você tem um juro Selic a 11, você vai ter que ter um ROI de 16,5. Então, hoje você tem uma Selic a 10,75, você tem um ROI de 10 e pouco. Então, ela negocia a 0,90, a 1. Hoje, talvez o mais descontado seja realmente o Banco do Brasil, tá? Porque você tem um preço ao valor patrimonial de uma vez e você tem um ROI ali na casa de 18 a 20. Então, em tese, ele deveria valer 2 vezes. Ele tem o risco estatal, tem também o risco da carteira agro, que deve acabar sentindo nesse trimestre agora e nos próximos, por causa de tudo que a gente está vendo, né? Das secas, das queimadas e etc. Das recuperações judiciais das empresas do agronegócio. Mas eu acho excessivo esse desconto em relação ao ROI de 45% a 50%, só porque é uma empresa estatal. Eu acho excessivo. E no Banco do Brasil, assim, porque muitas pessoas eu vejo, analistas falam assim, mas igual você disse, Banco do Brasil tá barato igual Bradesco. Por que a pessoa não investe tudo em Banco do Brasil e esquece Bradesco? Ou você acha que a pessoa tem que ter sempre um pouquinho aqui, um pouquinho ali e pensar sempre também no crescimento? Porque pelo que eu vejo, analisando de fora, eu tenho as duas, pessoal. Tenho o Banco do Brasil e tenho o Bradesco. Mas eu vejo assim, eu falo assim, o Banco Bradesco ele tem mais probabilidade de valorizar, né? Se for entregue. Eu tô errado, tô certo? Qual que é a sua visão, Daniel? Então, o Banco do Brasil, difícil, por mais que eu fale isso, dificilmente ele vai chegar e vai valer 1,5 valor patrimonial, por melhor que ele esteja sendo gerido, tá? E eu falo isso olhando indicadores, tá? Se você olhar o índice de eficiência hoje, que nada mais é do que as despesas dividido pelas receitas que ele gera, que é o que a gente chama de produto bancário, você vai ver que o índice de eficiência do Banco do Brasil hoje é melhor do que o do Itaú, do Bradesco e do Santander. Ele tem a menor despesa sobre receita. Se você olhar, por exemplo, os 4 bancos,
o Banco do Brasil é o único que está no novo mercado. Quer dizer, em tese é o que tem a melhor governança corporativa. Né? Bradesco tem ação preferencial, Itaú tem e Isso. Santander tem Unity. Então, assim, embora a gente saiba disso, a gente sabe que o mercado não vai comprar um banco que pode ter a ingerência do governo, ainda mais o governo sendo o governo que está aí no momento. Né? Então, o Banco do Brasil hoje, como eu enxergo ele? Eu enxergo um banco que tem pago ali uns 0,65 a 0,70 por trimestre. Eles pagam 8 dividendos por É ano. quase um fundo imobiliário, né? Eles pagam 8 dividendos por ano, porque eles antecipam, o terceiro trimestre, uma parte, e depois eles pagam a diferença. Aí antecipam o quarto trimestre e pagam outra parte. Isso em todos os trimestres. Mais ou menos. Tá? Mas tem valores que são menores e valores que são maiores. Sim. Não é linearizado igual o fundo imobiliário. E esses valores, se você botar hoje no papel, você tem um yield de 10%, tá? Bruto. Como é juro sobre capital próprio na maioria, vai dar 8,5%, 9%. Cara, esse carrego em si, para mim, já é muito interessante. Porque se o banco continuar crescendo o lucro, mesmo que caia agora por causa do agro, vai cair um pouquinho e etc., não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo assim, daqui a 5 anos, se ele tiver 30% a mais de lucro, 20% a mais de lucro, até porque vai ter inflação, o crédito, a carteira de crédito vai subir, etc., a gente já tem um belo de um retorno. Muito, né? Porque aí esse dividendo deve subir também uns 20%, 30% e a ação vai valorizar 20%, 30%. Só que você recebeu 8% todo ano. Então, se você calcular, né, e eu tenho lá uma planilha que eu fiz da taxa de retorno de cada investimento. Então, essa taxa de retorno desse investimento é muito interessante. É similar ao da Vale, por exemplo. Né? A Vale também é uma situação similar. Você carrega muito dividendo ao longo do tempo, esperando em algum momento ter uma pancada para cima. Tá? E aí, na pancada para cima, aí você pensa se vale a pena desfazer ou não. Aí depende da situação no momento. Tá? Agora, quando você vai para Bradesco também tem um carrego interessante. Mas ele tem um carrego interessante hoje porque ele está barato. E não porque ele vai ter sempre um carrego interessante. Não é normal o Bradesco ter 9%, 10%, por exemplo, de yield, né, de dividendo. Ele vai ter menos do que isso. Provavelmente ele vai ter 6%. Quando ele estiver tinindo, o dividendo talvez não aumente tanto quanto o crescimento do lucro, porque ele está pagando uma quantidade muito grande do lucro em termos de dividendos, para que não caia tanto também a renda. Só que, então, ele vai diminuir esse crescimento dos dividendos e a ação vai crescer mais do que isso. Tá? Então, eu concordo contigo que o Bradesco ele teria mais potencial de crescimento, mas eu tenho dúvida qual seria a melhor taxa de retorno, por exemplo, daqui a 5 anos, se você incluir esse dividendo de 10% ao ano do Banco do Brasil contra uns 6, 6,5% do Bradesco. Será que o que o Bradesco vai subir vai compensar 4% todos os anos? Também, né? E se subir também. Então, eu acho até que faz sentido ter os dois. Eu tenho os dois. Por via das dúvidas, né? A gente que tá na bolsa, eu tenho os dois. Pode tomar sua água, Daniel. E pessoal que tá acompanhando a gente aqui, eu sempre falei, estamos com 500 pessoas acompanhando ao vivo aqui. Obrigado pela sua audiência. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, estou fazendo podcasts terças, quartas e quintas com pessoas do mercado, fora do mercado também, empresários, empreendedores aqui. Estão trazendo aí um pouquinho do seu conhecimento, né? Para você que tá aí do outro lado aí, a gente não cobra nada, cobra o like, se inscreve no canal. E, Daniel, Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Eis a questão. Muita gente vem aqui, manda mensagem e fala assim, Luan, qual das duas eu invisto, né? E eu falo, você pode investir nas duas, mas eles querem saber qual que é as características de cada uma ali, porque as duas são seguradoras, né? Sim. Mas as características delas como empresa são pouco diferentes, né? São. Enfim, é importante a gente pensar no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. A Caixa Econômica é o principal veículo, talvez, de fomento de crédito imobiliário no Brasil.
Financiamento imobiliário, o cara vai pesquisar na Caixa. Tem as melhores taxas, né? Então. Eu não sei se tem as melhores taxas, mas esse é o É a fama, racional. é a fama. Exatamente. A fama que ficou é exatamente essa. Então, quer dizer, o resultado da Caixa Seguridade provavelmente vai puxar muito seguro habitacional, residencial. Claro que vai ter um seguro de vida, um seguro patrimonial e etc. E tem um prestamista também. Então, a gente vai ver ali muito desses seguros na Caixa Seguridade. Tá? É uma linha de negócio que está crescendo bem, tá? E que está crescendo bastante. No segundo trimestre, deslizou um pouco, teve uma impairment de ativo, que é como se fosse os ativos que foram perdidos lá do Rio Grande do Sul, eles acabaram reduzindo os valores, tá? Então ela teve um impacto ali de 100 e poucos milhões, e por causa disso até o dividendo veio menor. Ela paga 90% do dividendo e ela paga trimestral. Já a BB Seguridade é uma empresa bem similar à Caixa Seguridade, tá? Que é com cada parceiro que vai operar as subsidiárias, né? Então, o Banco do Brasil, por exemplo, dentro da BB Seguridade, ele vai ter ali, principalmente, tá? A BB Seguros, que aí vai ter um impacto grande ali, vai ter de tudo, tá? Mas vai ter um seguro do agronegócio maior do que o dos outros, porque o crédito agro é muito grande do Banco do Brasil. E ela tem a maior previdência do Brasil todo, que é a Brasilprev, né? Hoje a Brasilprev tem mais do que o dobro, por exemplo, de reserva do que a da Caixa. Então, esses dois principalmente, né? Ela tem também a Brasilcap de capitalização, tem a Brasil Dental, que dá uma merrequinha lá, que não faz diferença nenhuma. Assim, e tem a corretora também. Tá? As duas têm a corretora. O que a BB Seguridade ou a Caixa Seguridade ganham da venda dos seguros dentro do balcão delas? Então, a BB Seguridade, os gerentes que vendem lá, o site que vende, por exemplo, em todo seguro você tem um pagamento que é o índice de comissionamento. Se você já fez, por exemplo, um seguro qualquer e você teve um corretor de seguro, o corretor de seguro ganhou da empresa essa comissão, por exemplo, por ele ter conseguido vender o seguro para você. Normalmente é uma parcela, é um percentual e etc. Então, esse balcão de seguro recebe essa comissão, que para a seguradora entra como índice de comissionamento. Então, hoje, já teve uma vez, eu acho que no início do ano, quando eu vim aqui, eu falava de Caixa Seguridade, não. Eu falava em 2023. 2023, a Caixa Seguridade entrou na nossa carteira da Dicaprev. E ela valia R$8, R$9. Tipo, era uma barganha, era muito discrepante em relação à BB Seguridade. O Barça explicava muito bem isso. Poxa, eu vou comprar uma Caixa Seguridade com preço de 3 BB Seguridade e o meu rendimento vai ser, era 50% maior, alguma coisa assim. Tipo, é a mesma coisa que você falar que o yield da Caixa Seguridade estava muito maior do que o da BB Seguridade naquele momento. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo uma Caixa Seguridade com projeção de entregar ali uns 28 centavos por trimestre de dividendo, dá R$1,12. A ação vale R$14, R$15. Isso dá, vou fazer a conta rápida aqui, uns 8%. Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, estou tentando fazer de cabeça. E a BB Seguridade vale 34. E eu acredito que ela vai pagar R$1,40 mais ou menos por semestre. Ela paga por semestre. E aí vai dar R$2,80, quer dizer, dá os mesmos 8%. Então, nesse momento atual, cara, para mim é um super tanto faz. Acho que tem um pouco mais de risco no crédito agro e no seguro agro nesse momento, tá? E não tô vendo tanta capitalização assim de previdência para fazer sentido e para BB Seguridade. Então, a nossa recomendação continua sendo em Caixa Seguridade, mas não acho ruim a BB Seguridade em si. Mas a Caixa Seguridade ainda mantém ali em primeiro, né? Mantém, mas hoje já é mais equilibrado. Não é mais aquela coisa assim, cara, faz muito mais sentido a Caixa Seguridade. Entendi. Tem outra coisa também, né? Os contratos da BB Seguridade terminam em 2032, da Caixa Seguridade em 2050, 2051. Então é menos um risco também para você jogar aí para o futuro. Galera que tá acompanhando aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal.
Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.